Segundo estimativas do Ministério da Saúde, mais de 10 milhões de pessoas têm a doença renal crônica. Atualmente, entre 90 mil e 100 mil pessoas passam por diálise no país. Outro alerta é que mais de 70% dos pacientes que iniciam a diálise descobrem a doença quando os rins já estão gravemente comprometidos. Hábitos e doenças podem afetar a saúde dos rins. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a nefrologista doutora Lilian Rosinha. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Abi, tudo bem? Tudo ótimo. Doutora, todo mundo sempre tem algo para falar dos rins, não é? Sim. E qualquer dor também, às vezes a gente fica meio neurótico, fala assim, eu tô com uma dor aqui, será que é o rim? Uhum. Então, antes da gente começar a explicar tudo isso para as pessoas, Sim. quais são as funções do nosso rim? O nosso rim é espetacular. Eu sou apaixonada pelos rins, né? O rim, ele vai filtrar todo o nosso sangue. Então, todo o sangue do corpo passa pelo rim. E o rim é um filtro. Vamos fazer uma analogia bem simples. É um filtro mesmo. É uma barreira de filtração por onde passa o sangue e vai ser eliminado o que precisa ser eliminado. Então, vai eliminar excesso de água, excesso dos sais, vai eliminar toxinas, vai eliminar medicamentos. O rim tem essa principal função, mas ele tem várias outras funções. O rim é um dos que controlam a pressão, sabia disso? Não é o coração o principal controlador da pressão arterial, é o rim. O rim produz hormônios, tem todo um controle hemodinâmico de controlar a pressão arterial. O rim participa do metabolismo do osso, ele que ativa a vitamina, essa vitamina D que todo mundo fala que tem que tomar sol, ela precisa ser ativada para funcionar, é o rim que faz essa função. O rim estimula a produção dos glóbulos vermelhos, é uma das causas de anemia quando o rim não funciona, porque não tem produção dos glóbulos vermelhos. O rim controla a acidez do sangue, então ele elimina o excesso de ácido, controla para manter o nosso pH no normal, né? Nem ácido, nem alcalino, para a gente poder ter um sangue ok. Então, o rim é espetacular. É espetacular. É espetacular. E a gente tem dois. Dois. E aí, cada um tem uma função, por exemplo, às vezes acontece das pessoas terem algum problema, que a gente vai falar daqui a pouco, e acaba ficando com um rim só. Tem que tomar atenção? Como que funciona, doutora? Os dois têm a mesma função. Os dois fazem as mesmas funções. O que acontece é que, assim, o rim, ele dá conta de funcionar com um só. Tanto que a gente tira o rim de uma pessoa para doar para outra. Porque o outro consegue dar conta e fazer a função dos dois. Mas a função é a mesma, eles fazem a mesma coisa. E às vezes o que acontece, assim, às vezes a pessoa nasce com um rim pequeno, ou acontece alguma doença em um dos rins e aí atrofia, fica pequeno, o outro funciona, às vezes aí o outro até aumenta um pouquinho de tamanho para compensar, que a gente fala, né? Mas dá para viver com um rim só. E aí só tem que ficar sempre mais atento, com certeza, né? Porque aí você não tem um backup ali, né? Você já tá trabalhando, o rim já tá trabalhando na reserva, né? Na reserva. E aí, quando a gente fala de rins, e vamos agora para as dores, para os sintomas, quando a gente sabe que o nosso rim não está trabalhando direito, começam a dar algumas dores, quais seriam essas doenças, doutora? Sim, quando o rim não trabalha direito, né, a gente chama de doença renal crônica, que você falou no começo. É a perda da função do rim, que é uma doença crônica e progressiva, vai perdendo um pouquinho a cada ano. E o duro é que essa doença é silenciosa. Os rins, eu brinco até com os meus pacientes, eu falo, os rins, eles... Sabe aquela pessoa que vai aguentando e vai trabalhando calado, vai aguentando calado, até o limite. A hora que ele chega no limite que ele vai gritar. E aí é o que você falou, a maioria que chega no limite já não tem mais o que fazer. O que fazer. Então, assim, infelizmente, é uma doença silenciosa. A maioria dos pacientes que chegam para mim com doença renal crônica foi por quê? Porque descobriu num exame de sangue, que é um exame super simples de fazer. Um exame de sangue, não precisa nem de jejum, colhe, faz rapidinho, chama creatinina. Creatinina. É isso, a creatinina é o que vai estimar pra gente quanto que o rim está funcionando. Todo mundo tem creatinina, todo mundo produz creatinina, produzida no músculo. Então, uma pessoa musculosa, um jovem homem, tem mais creatinina do que um idoso frágil, né, emagrecido. E essa creatinina é eliminada no rim. Então, a gente sabe que se começa a subir no sangue é porque o rim não está eliminando.
Então a gente faz uma estimativa, a gente tem umas fórmulas prontas já, tem algumas fórmulas que a gente usa sempre que alguém falar com você assim, só te avaliar o rim pela creatinina pura, tá errado. Tem que fazer essa fórmula, essa estimativa, porque é o que eu falei, às vezes uma creatinina de 1,5 para um jovem forte, musculoso, não é alta, mas para um idoso é muito alta, entendeu? Então, sempre avaliar com o médico a função do rim a partir da creatinina. E o outro exame que a gente sempre avalia é o exame de urina. Porque as pessoas acham que o exame de urina é só para ver se tem infecção, né? Exato. Até os médicos, sabia, Gabi? Até alguns colegas médicos não dão muita bola para o exame de urina. Fala, tá, mas e aí, né? O que a gente vai avaliar sempre no exame de urina é se tem presença de sangue ou de proteína. Aí são sinais de que esse rim não está funcionando, porque quando ele filtra o nosso sangue, não é para sair nenhum dos dois na urina. Então, se aparece na urina sangue positivo, olhem lá, sempre olhem, porque agora vocês já sabem, né? Aí vocês já cobrem os médicos quando vocês forem fazer exame. Sangue positivo, proteína positiva, alerta. Será que o rim está funcionando direito? Porque ele está eliminando coisas que ele não deveria. Que não deveria. Muitas vezes é o início da doença. Algumas doenças que atingem o rim, que a gente chama de glomerulopatias, né? Que são uma das causadoras de doença renal crônica, elas começam assim, com perda de proteína, com perda de sangue, e a creatinina ainda está normal. Mas isso é normal, não é nada, vai levando, e a hora que aparece, chega pra gente já com o rim não está funcionando direito. E aí a gente pode ter a infecção de urina, a gente pode ter câncer. Pode ter várias. O rim tem várias, assim, eu falo assim, o rim, o rim, ele é consequência de todos os órgãos e de doenças que atingem outros órgãos, não específica do rim. Existem, a gente chama até doenças primárias dos rins e as doenças secundárias. Então, as principais doenças que atingem o rim não são as primárias, são as secundárias. E sabe quais são? As doenças mais comuns que a população tem. Hipertensão arterial e diabetes. Então, se você é hipertenso, se você é diabético, você tem que fazer um exame de creatinina e um exame de urina todo ano, pelo menos. Para ver se está perdendo proteína, se já é início de uma lesão renal e se seu rim está funcionando direito. E aí as pessoas acham que, pressão alta não tem problema, é só baixar a pressão, não é. O problema são essas complicações e o rim é um dos mais afetados, né? Nossa, então, mesmo, né? Porque você falou da pressão ali, é ele que está comandando tudo. Exato. Que demais. A gente tem várias perguntas, eu tô com várias na cabeça aqui, mas vamos responder as suas perguntas já. Lucas Sampaio, de Itatiaia, Rio de Janeiro, gostaria de saber se somente beber bastante água é suficiente para o bom funcionamento dos rins. Meu tio sempre bebeu água e precisou fazer transplante. E aí, doutora? Essa pergunta acho que bastante gente faz também, né? É assim, não é só isso que é importante, né? É importante tomar bastante água, mas só tomar bastante água você não está protegendo o seu rim. Então, como que você vai proteger os rins? Você vai proteger tratando essas doenças que podem comprometer. Então, por exemplo, se ele é um hipertenso que não trata, mas bebe água... Não vai adiantar muita coisa. Isso não vai. Se ele é um diabético que come errado, não trata, não vai adiantar. E às vezes tem umas doenças que, independente do que a pessoa faça, ela vai ter. Infelizmente, né? Existem umas doenças que é sorteio de loteria, né? Exato. Do mal, né? Triste. Mas existem essas doenças que ele vai ter porque ele vai ter. Então, não tem muito o que proteger, mas são raras. Então, a maioria das doenças são, sim, evitáveis. E não é só tomar água, é tomar bastante água, é controle de sal, para não comer muito sal. Verdade. Não fumar, controlar a pressão, controlar a glicemia, controlar o peso, fazer atividade física. Então, assim, tem várias coisas para serem feitas. E algumas delas são para prevenir quase todas as doenças, não são, doutora? Exatamente. A gente sabe essa receitinha e a gente esquece essa receitinha. Vamos para a próxima pergunta. Da Ana Flávia, Taubaté, São Paulo. Boa tarde, Abi, doutora. Gostaria de saber qual é o melhor tratamento e os cuidados que devo ter por conta do cisto nos rins. Muito obrigada e um beijo para você, Ana Flávia. E aí, doutora? Isso é muito interessante, é muito comum. Mas existem vários tipos de cisto e existe uma doença, que é a doença
renal policística, que é uma doença genética que a pessoa vai desenvolver, vai ter vários cistos nos 2 rins e o rim não vai funcionar. Existe o cisto simples, que é nada, que é uma bolinha de água, então não tem que ter preocupação, é só acompanhamento. Agora, existem cistos que já são pré-tumor. Então, sempre vai ter que ser avaliado com o quê? Com exame de imagem. Que é exame de imagem? Ultrassonografia de rins. No ultrassom a gente consegue avaliar que tipo de cisto que é, para a gente ver qual é o tipo de tratamento, o que vai ter que ser feito. Né? Então, por exemplo, se for um cisto simples, né, que a gente fala, não tem que se preocupar, é só acompanhamento anual. Agora, se for um cisto complexo, um cisto já com características malignas, aí já tem que passar com o urologista, que é o especialista, para talvez fazer uma biópsia. Às vezes tem que tirar esse cisto, que pode ser um pré-tumor, entendeu? E se for a doença policística, aí não tem o que a gente fazer, é acompanhar e acompanhar, porque é uma das causas de doença renal crônica. E a gente vai só acompanhando, porque infelizmente não tem tratamento. Não tem tratamento? Não. E nem remédio, nada, doutora? Nada, infelizmente, nada. Não surgiu nada ainda. É uma doença antiga e não surgiu nada. E é uma das causas de perder o rim e ir para diálise, para transplante. Nossa! E sente dor, doutora? Às vezes pode sentir, porque o rim cresce, né? Porque ficam vários cistos, aí o rim cresce, aí incomoda, às vezes pode doer, sim. Mas a maior parte é descoberto com ultrassom. E às vezes, se nunca fez exame de imagem, às vezes nunca descobriu, não viu, vai chegar lá no final com o rim não funcionando. Aí a gente descobre retrogradamente, né, que era o cisto que levou a doença. Já levou a doença. Agora, uma coisa, se você tem um pai que tem o cisto, a mãe que tem o cisto, sempre tem que fazer exame. Se tem o policisto, essa doença, o jeito de descobrir é esse, é a herança genética. Então, depois dos 30 anos, faça um ultrassom e vê se você não herdou. Se tem. É o único jeito. E aí a gente tem que fazer sempre a prevenção, porque se não tem um remédio, sim, por exemplo, você tem que faz continuar tratamento sempre cuidando, tomando água, exercício. Isso, perfeito. E acompanhando, e às vezes entra com uma medicação, vai tratando as complicações, né? E uma dieta bem acompanhada, com algumas restrições, e sempre fazendo exame, é assim mesmo. Para evitar que a gente perca esse funcionamento do rim. Mais uma pergunta da Cristina Linhares. Boa tarde. Qual as sequelas que o Covid causa nos nossos rins? Meu cunhado, após pegar Covid, vai ter de fazer hemodiálise. E aí, doutora? Sim, o Covid afeta o rim. É uma das causas aí de perder funcionamento dos rins, mas geralmente é quando o Covid é muito grave, é uma doença grave, porque é uma doença infecciosa que altera toda a hemodinâmica do corpo e compromete os rins. E sim, tem casos que vão precisar continuar fazendo hemodiálise depois, mas às vezes tem chance de recuperar, porque já não é uma doença crônica, é uma doença aguda, né? É uma lesão renal aguda, que pode ser que com o tempo o rim vai recuperando e melhorando, então faz a hemodiálise, mas vai acompanhando para ver se não vai ter recuperação desse rim. Mas a Covid é assim... Ela judia, né? Esses pacientes graves, em UTI, entubados, né, que com muito graves, muitos precisaram de hemodiálise. É uma doença... E quando a gente, de repente, tem alguma doença e que precisa tomar muitos medicamentos, é bom a gente também ficar atento e fazer sempre exames, doutora? Com certeza, porque existem... uma das causas de doença renal crônica, às vezes, ou aguda também, é a que a gente chama de nefrotoxicidade. O que é isso? Nefro, rim, toxicidade, tóxico para o rim, medicamentos tóxicos para o rim. Sabe qual que é o principal e que é super usado? Os anti-inflamatórios. Nossa. Então você usa cataflane, mesolida, profenide, advil, ibuprofeno. Todos esses são medicamentos que podem alterar o rim. Para quem não tem nada no rim, pode dar uma lesão aguda no rim, a ponto de precisar fazer hemodiálise, dá uma reação, tipo uma reação de alergia no rim, mais ou menos assim. Ele é afetado com aquele medicamento e o rim para de funcionar. E pessoas que já têm alteração renal, doença renal crônica, o rim, ele vive em equilíbrio no paciente renal crônico. Só que é um equilíbrio que qualquer coisa pode
de tirar ele do equilíbrio. E o anti-inflamatório tira o rim do equilíbrio no renal crônico. Então, o renal crônico a gente proíbe ao máximo. De usar o anti-inflamatório. Assim, você vai ter que usar anti-inflamatório se você não tem nada nos rins, você pode usar. Mas o que eu sempre recomendo, o que a gente sempre recomenda, nefrologista? Não usar por muito tempo. 5 a 7 dias seguidos no máximo. E não fica usando, eu tô com dor de cabeça, tomo anti-inflamatório. Eu tô com dor aqui, vou tomar esse aqui. Fica usando muito também é um problema. Então, toda vez que você for com dor, precisar usar medicamento, passa com o médico, com o clínico geral, para avaliar, isso é indicado. Com certeza, até porque nenhuma antibióticos dor, também né, pode que ser fica tóxico. direto, é normal. É normal, com então certeza. A gente tem que ir ao médico. Doutora, chegaram muitas perguntas e eu já vou te fazer um convite para você voltar, para a gente responder. Porque muita gente pediu aqui várias perguntas de várias coisas, então a gente já quer que você volte. Pode ser? Pra gente fazer a nossa parte 2? Vamos marcar, estou à disposição. Ai, perfeito. Então você de casa, aproveita, segue a doutora no Instagram, @Lilian_Rosinha, e o telefone é o 12 3924 9300, e também tem o e-mail que é doutora.lilianrosinha@gmail.com. Doutora, seja bem-vinda sempre na nossa casa. Muito obrigada, adorei participar aqui bom. com você. Nós também, viu? Um beijo. Beijo. Tchau. Que bom, viu, minha gente? Vamos continuar se cuidando, não é?